Havendo quórum, sob a bênção de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas. Leitura do Salmo Bíblico. Cântico e Salmo de Davi. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo vereadores que usa a palavra, a ata está aprovada. Comunicar a todos que às 16h a gente vai suspender a reunião para receber o senador Fausto Guilherme Longo, senador italiano. Aí depois a gente volta de novo à nossa sessão normal. Senhor secretário, expediente do Executivo. Secretaria Municipal do Governo, 973, em resposta ao requerimento número 505, de autoria do vereador Paulo Estáquio, contendo pedido de informações sobre a veracidade de rumores relativos ao encerramento das atividades do SAMU nessa cidade. Vista ao requerente. 975, em resposta ao requerimento 415, de autoria do vereador Tiago Elanha, contendo pedido de informações sobre a concessão de lotes para implantação de lotes comerciais no Jardim Esperança 3. Vista ao requerente. 976, em resposta ao requerimento 416, de autoria do vereador Tiago Elanha, contendo pedido de informações sobre o uso de espaços públicos em calçadas por estabelecimentos comerciais para colocação de mesas e cadeiras. Vista ao requerente. 977, em resposta ao requerimento 545, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o convênio celebrado entre o município e a Associação Comercial. Visto ao requerente. 978, solicita a prorrogação do prazo para resposta ao requerimento número 499, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a aplicação dos recursos oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. Em discussão, em votação. Eu voto sim. Aprovado por 12 votos. 979, em resposta ao requerimento número 490, de autoria dos vereadores Joaquim Alves, José Maria Siqueira e Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o atendimento no ambulatório de hemodiálise. Vista ao requerente. 981, em resposta ao requerimento número 473, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o projeto de ampliação da ponte da Fazenda Lambari. Vista ao requerente. 989, em resposta ao requerimento 493, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a regulamentação dos serviços de táxi. Vista ao requerente. 990, em resposta à indicação número 986, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando providências em relação a um vazamento de água na rua Carmen Miranda.
Vista ao requerente. 991, em resposta ao ofício número 604, sobre atendimentos na Policlínica. Vista ao requerente. 992, em resposta ao requerimento 494, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o controle da segurança nas agências bancárias. Vista ao requerente. 993, em resposta ao requerimento 511, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre as dívidas inscritas em restos a pagar no encerramento do exercício de 2012. Vista ao requerente. 995, em resposta às indicações número 23, 25, 26, 28, 29 e 30, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando melhorias em unidades escolares. Vista ao requerente. 996, em resposta à indicação número 274, de autoria do vereador Fábio Faria, solicitando a instalação de uma unidade de PSF no bairro Itamaraty. Vista ao requerente. 997, em resposta à indicação número 77, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a implantação de um telefone do PSF no Souza Lima. Vista ao requerente. 998, em resposta à indicação número 76, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a colocação de um agente de saúde do PSF Souza Lima. Vista ao requerente. 999, em resposta à indicação número 89, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando o recolhimento de animais soltos no Jardim Itamaraty 3. Vista ao requerente. 1000, em resposta à indicação número 245, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a compra de EPIs uniforme para os agentes de endemias. Vista ao requerente. 1001, em resposta à indicação 385, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando o recolhimento de animais soltos na Coab. Vista ao requerente. 102, em resposta à 1002, desculpem. Em resposta à indicação número 402, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando o recolhimento de animais soltos no Jardim das Hortênsias. Vista ao requerente. 1003, em respostas à indicação número 856, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando o reajuste do valor da diária oferecida aos pacientes que fazem tratamento fora de domicílio. Vista ao requerente. 1004, em resposta à indicação número 968, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a implantação de um pronto atendimento infantil no prédio que obriga a Policlínica. Vista ao requerente. 1005, em resposta ao requerimento número 496, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre o pregão para registro de preços número 98. Pela ordem. Eu gostaria de somente me referir aqui pelo descaso da resposta que eu recebi a respeito, porque não há resposta ao requerimento que foi feito, visto que eu fiz esse pedido de informações com 4 questionamentos. E no último questionamento, esse valor de 520 mil, onde saiu um zero a mais, é para implantação de quantas academias, eu recebi a seguinte resposta, da qual eu me julgo profundamente, mas profundamente mesmo, perplexa, que sai uma resposta do nosso executivo para isso. Ora, 520 milhões, e se não sabem escrever, 520 milhões, faltou vírgula 00, né? É um valor superior ao orçamento do município, que é de 501 milhões e 97 centavos. Considerando que cada academia custa em média, dependendo dos equipamentos a serem instalados, o valor de 20 mil reais, a quantia apontada pela vereadora seria suficiente para a implantação de pelo menos 26 mil academias. Considerando ainda que o município conta com 136 bairros, poderíamos então implantar aproximadamente 191 academias em cada bairro. Não tendo ficado devidamente claro a que se refere a citada indagação, acredito
acreditei a princípio na ocorrência de um equívoco no questionamento. Porém, pelo que se infere da matéria veiculada na edição de 4.597, 28 de agosto de 2013, do Jornal de Poços, cópia em anexo, através da qual a nobre vereadora tece severas críticas ao Executivo acervo de erros de português, e aqui não houve erros de português, houve erros matemáticos somente. Erros de português é quando a gente grafa as palavras erradas, e aqui houve uma grafia por parte da minha parte de um 0.00, ocorridos em atos oficiais. Creio que a mesma zela pela exatidão dos documentos por elas emitidos, razão pela qual solicito o devido esclarecimento para que possa responder corretamente o pedido de informações apresentados. Vale-me atenciosamente, Heloísa do Carmo Lourenço. Como foi uma resposta, minhas indagações era: qual local no município que receberá os equipamentos das academias de ginástica? Quais equipamentos compõem o valor de 520 mil? Esta empresa Maria de Fátima Guise é fornecedora deste tipo de equipamento? Este valor, onde há erro da minha parte de um 0 a mais, por favor... Eu estou com a palavra, senhor vereador. Eu considero que não há resposta a esse requerimento e peço que isso seja retirado, porque o que eu recebi aqui foi da 4ª indagação e das demais não vem. Então, não considero e quero que a casa tome uma certa providência na hora que venham as respostas corretas para nós como vereadores. Muito obrigado. Professor Flávio, quer falar alguma coisa? Não. Vereadora, eu acho que aí, como a resposta foi incompleta, a senhora reitera de novo o pedido e vamos ver o que vai fazer, porque o pedido, a resposta veio assim, veio incompleta, concordo com a senhora reitera o pedido de novo, novamente, para a gente dar os trâmites normais para fazer, porque veio incompleta, eu concordo com a senhora. Então a senhora reitera de novo esse pedido, dizendo que está incompleto e reiterando para a gente tomar as providências. Sei que não é permitido regimentalmente, mas é que a vereadora apresentou o requerimento e lá estava em torno de um valor de 520 milhões. Não, ela fez 4 itens, 4 perguntas, responderam uma só. Não, mas acho que... Não, ela está falando sobre a resposta que foi aqui. Tá, mas houve um erro, então, no valor que foi extenso. Uma pergunta. Então, houve um erro no requerimento. Isso. Então, o valor foi de 520 milhões. Seria 520 seria o valor do orçamento, né? Isso. E aí depois faltam as outras 3 questões para responder. Tá? Pode. 1007. Em resposta às indicações número 943 e 944, de autoria do vereador José Maria Siqueira, solicitando a revitalização do ginásio Juca Cobra. Vista ao requerente. 1008. Em resposta à indicação número 840, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a implantação de academia do ar livre no Córrego Dantas. Vista ao requerente. 1009. Em resposta à indicação número 879, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando melhorias na área de lazer do loteamento Campos Elíseos. Vista ao requerente. 1010. Em resposta à indicação número 457, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a implantação de um local destinado ao descarte de resíduos da construção civil. Vista ao requerente. 1011. Em resposta à indicação 765, de autoria do vereador Paulo Tadeu, solicitando estudos que possibilitem a abertura de discussões sobre iniciativas que facilitem e agilizem a tramitação de documentos referentes às autorizações para empreendimentos no município. Vista ao requerente. 1017. Em resposta à indicação número 68, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a implantação de corrimãos nas trilhas de acesso à estátua da Fonte dos Amores. Vista ao requerente. 1018. Em resposta à indicação número 900, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, solicitando providências no sentido de padronizar a numeração dos imóveis no município. Vista ao requerente. 1019. Em resposta à indicação número 871,
de autoria do vereador José Maria Siqueira, solicitando a construção de um reservatório de água no Parque Municipal da Serra São Domingos. Vista ao requerente. 1020, em resposta à indicação número 63, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a recuperação da retroescavadeira e de 2 tratores da SEDET. Vista ao requerente. 1021, em resposta à indicação número 924, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando providências em relação a empresas que estacionam seus veículos nas ruas Paribuna e Sapucaí. Vista ao requerente. 1023, em resposta à indicação 874, de autoria do vereador Luiz Carlos, solicitando a colocação de postes de iluminação no pátio do fundo do presídio. Vista ao requerente. 1024, em resposta à indicação número 509, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a realização de melhorias na iluminação pública da Praça Tiradentes. Vista ao requerente. 1025, em resposta à indicação número 36, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a implantação de iluminação pública na praça existente na rua Dr. Alfredo Torrico Morales. Vista ao requerente. 1026, em resposta à indicação número 103, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a limpeza de bueiros na rua Ranulfo Figueiredo. Vista ao requerente. 1028, em resposta à indicação número 105, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a limpeza do bueiro da rua Joaquim Martins Araújo, Jardim Bandeirantes. Vista ao requerente. 1029, em resposta à indicação número 479, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando o desentupimento de bueiros na rua Marcos Ebenezer Pezzi. Vista ao requerente. 1030, em resposta à indicação número 517, de autoria do vereador Luiz Carlos, solicitando o término das obras na rua Nico Duarte. Vista ao requerente. 1031, em resposta à indicação número 321, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a instalação de sanitário público na Avenida Francisco Salles. Vista ao requerente. 1032, em resposta à indicação número 102, de autoria do vereador Paulo Estáquio, solicitando a realização de obras na rua Coronel Virgílio Silva. Vista ao requerente. 1034, em resposta à indicação número 38, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando reforma nos banheiros da Fonte dos Amores. Vista ao requerente. 1036, em resposta à indicação 504, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando vistoria na rede de esgoto do condomínio Novo Horizonte. Vista ao requerente. 1037, em resposta à indicação número 486, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a implantação de uma área de lazer na ETE do Jardim Kennedy. Vista ao requerente. 1039, em resposta à indicação número 254, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando melhorias na rua Grauber Rocha, Chácara Alvorada. Vista ao requerente. 1040, em resposta à indicação número 880, de autoria do vereador Joaquim Alves, solicitando a revitalização do Bosque Gustavo Henrique Teixeira Utsumi. Vista ao requerente. 1041, em resposta à indicação 290, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando providências quanto à caixa de esgoto na rua Pedro Rosa. Vista ao requerente. DME Distribuição 226, em resposta à indicação número 1061, de autoria do vereador Flávio Faria, solicitando a poda de árvores na rua Oliveira. Vista ao requerente. Atos oficiais. Decretos. 11.048. Nomeia os membros do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. À disposição dos senhores vereadores. 1049. Nomeia o senhor Fernando de Paiva Poço para integrar
o Conselho Curador da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores. 11.050. Concede autorização de uso do título precário Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves para a realização do evento Poços Fight, em 24/8. À disposição dos senhores vereadores. 11.051. Nomeia o senhor Luiz Carlos Lima para compor a Comissão Municipal de Transporte Público e tarifas correlatas. À disposição dos senhores vereadores. 11.052. Designa o senhor João Paulo Braga para integrar o Conselho Curador da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores. 11.053. Nomeia membros para integrarem o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. À disposição dos senhores vereadores. Expedientes de vereadores, senhor secretário. Projetos de resolução. 13. Autoriza a baixa patrimonial e doação dos bens móveis e o consumo que menciona a autoria, mesa diretora. A comissões pertinentes. 14. Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, mesa diretora. As comissões pertinentes. Anteprojeto de lei complementar. Número 3. Altera a lei complementar número 86, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre a criação de emprego público de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, sobre os respectivos processos seletivo público e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Balancete. Demonstração do movimento do numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de agosto de 2013. As comissões pertinentes. Opa. Requerimento. Moção número 7. Moção de apoio para a convocação imediata de todos os aprovados no concurso para ingresso no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar. Autoria, Regina Cioff e todos os outros vereadores. Moção 7 de 2013. Moção de apoio para a convocação imediata de todos os aprovados no concurso para ingresso no curso de formações oficiais de Corpo de Bombeiros Militar. Em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. Moção número 8. Moção de apelo aos municípios do sul de Minas para que assinem adesão ao programa Aliança pela Vida do Governo do Estado. Autoria, vários vereadores. Moção número 8, 2013. Moção de apelo aos municípios do sul de Minas para que assine adesão ao programa Aliança pela Vida do Governo do Estado de Minas Gerais. Em discussão, vereador Valdir Sementini. Presidentes, secretários, vereadoras, vereadores presentes. Esse é um programa, da Aliança pela Vida, que justamente para as pessoas que são usuárias de droga e precisam se libertar desses vícios. E é um programa do governo estadual em que é dado como se fosse uma bolsa para que a pessoa possa se internar numa clínica com um valor de R$900. Então tem muitas pessoas que precisam de estar se internando, não tem condições, e as clínicas não têm condições de fazer gratuito, porque existem os funcionários, existe todo um trabalho de alimentação que precisa ser feito. E o que a gente está apelando aqui é justamente porque os municípios, os prefeitos, eles precisam, na verdade, assinar a adesão, eles não têm custo nenhum. Eles precisam assinar a adesão. E isso daí está dificultando, porque muitos não têm assinado e
e, na verdade, não tem despesa nenhuma para o município. Vai vir, se o município aceitar esse programa, vai vir a verba, né? E aí não são as clínicas que vão selecionar as pessoas. Inclusive tem um aparelho, doutora Regina, lá nas clínicas que vai estar sendo cedido, é como se fosse um cartão de ponto, que o interno levanta de manhã, coloca o dedo lá, na hora do almoço coloca o dedo lá, à noite coloca o dedo, e aí, na verdade, não tem condições de falar que a clínica, né, que o interno não esteja lá e a clínica esteja recebendo esse valor. Então, é muito importante, é um apelo para todos os municípios. A gente tem feito várias audiências sobre drogas aqui, só que às vezes tem um programa desse tão bonito, tão importante, e não tem sido, eu não sei se é falta de entendimento dos prefeitos, mas não tem sido assinado. Regina Cioff, vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, vereadores, vereadora presente, eu acho que esse é um programa muito importante, né? É fundamental, porque nós temos, na audiência pública, quem teve a oportunidade de estar aqui na audiência pública, nós falamos a questão das vagas, né? A falta de vagas, a falta de leitos, que desde lá do ano de 2000, mais de 90 mil leitos foram desativados. Então, eu acho que é uma oportunidade, não tem custo, né, como o pastor falou. Agora, tem que ter vontade política, né, pastor? Tem que ter vontade política para que a gente possa ter onde internar as pessoas quando tem a indicação de internação. Então, eu acho que é fundamental nós estarmos todos nós unidos nesse sentido. E a gente pede aqui, inclusive está aqui o secretário de governo, o líder do prefeito, que possa realmente estar levando adiante essa questão e assinar, inclusive até capitanear, para que a gente possa ter esse tipo de atendimento aqui em Poços e também em toda a região, porque o problema realmente está muito sério em relação à internação, principalmente de mulheres, né, pastor? Mulheres. Obrigada. Vereador professor Flávio Faria. Senhor presidente, só complementar o vereador pastor Valdir, nós apresentamos um requerimento em relação aqui a Poços de Caldas, né? O senhor é amplo, preocupado aí com os municípios da região, inclusive na resposta que nós obtivemos, que veio do Executivo, o Executivo manifestou, através do setor pertinente, que já estava em processo aí de apresentação da documentação junto aí aos órgãos estaduais. Agora, só para esclarecer, eu acho que essa mesma aflição que o senhor está sentindo em relação ao... Acho que nos procurou aqui na Câmara foi o senhor Silveira, que manifestou daquela clínica, né, na qual o senhor tem uma participação lá, acho que contribui, né, com a entidade. E a gente entrou em contato também, parece, pastor, que está se tendo, acho que o senhor também sabe, está bem por dentro do assunto, um certo receio por parte dos municípios aqui da região em aderir ao programa. A princípio, quando você olha na apresentação do projeto do governo do Estado, não se fala em contrapartida por parte dos municípios, mas parece que o temor e a informação que chegou até mim, que alguns municípios estão temerosos no sentido de ter a necessidade da contrapartida por parte de alguns municípios. Aí, de fato, eu pesquisei lá, eu não vi nada nesse sentido, mas as informações que eu tenho de alguns municípios da região é esse temor, e aí eles não têm, de repente, do ponto de vista financeiro, condições de custear, se necessário, essa contrapartida. Foi a última informação que eu tive. Mas achei muito importante, pastor, eu acho que é legal essa causa, né? Esperamos aí, sem dúvida alguma, que esse projeto que o governo do Estado apresentou, ele possa, de fato, ganhar corpo e trazer uma resposta concreta e efetiva para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que hoje precisam de um tratamento, precisam de um acolhimento nesse sentido, e infelizmente, muitas vezes, encontram inúmeras dificuldades para se conseguir o tratamento. Mas parabéns aí. Em votação, moção número 8 de 2013. Aprovado por 12 votos. 606. Convite para a doutora Maria Elaine Catunda Siqueira para comparecer a essa casa para expor sobre o tema Fragilidade no envelhecimento e atual situação do idoso em nosso município. Autoria, vereadora Regina Cioff.
Requerimento 606/2013, convite para que a doutora Maria Elaine Catula Siqueira possa comparecer à Câmara Municipal para expor sobre o tema fragilidade no envelhecimento e a atual situação do idoso em nosso município. Em discussão, vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, vereadores, vereadora, eu acho que todos conhecem a professora doutora Maria Elaine Catunda, né? Foi até secretária. Traz ele até aqui. Eliane. Desculpa. Maria Eliane, fazer a correção, por favor. Manda dar um toque para mim que ela chegou. Presidente, Maria Eliane. Eliane, Maria Eliane, aqui está Elaine. Isso, Eliane. só a correção. Vou mandar fazer a correção aqui. Mas é uma... Obrigada, professor. Mas eu acho que é um momento muito importante para nós conhecermos a realidade dos idosos aqui em Poços de Caldas. Jonei, que é militante aí, sabe as condições que nós temos que trabalhar em políticas públicas no sentido de nós estarmos alavancando essa questão dos idosos aqui. Nós não estamos nem engatinhando. Não tem política pública para idoso aqui. Então, eu acho que a Catunda, juntamente com a PUC, a Unicamp, eles fazem uma pesquisa, fizeram várias pesquisas em relação aos idosos, e uma das pesquisas chama-se, que é chamado Rede Fibra, sobre a síndrome da fragilidade. Porque Poços de Caldas já tem, Rogério, pelo estudo que foi feito, 54,3% dos nossos idosos em condições de fragilidade. E o que nós temos para oferecer para os nossos idosos? Nós temos calçadas, nós temos atendimento especializado, nós temos lazer para os nossos idosos, nós não temos nada, professora Maria José, nada. Então, essa pesquisa, ela tem que ser aproveitada pelo Executivo para poder fazer políticas públicas para os nossos idosos. Porque nós já somos em 20.468 idosos em Poços de Caldas. 20.468 idosos. 13,38% da população já é idosa. E, pasmem, 15% desses 13,8% são acima de 80 anos. Então, a questão da violência doméstica que existe no nosso meio, a violência doméstica que não significa só agressão física, não. É agressão moral, é agressão ao idoso, é o abandono ao idoso. Os homens sofrem agressão na rua e as mulheres sofrem agressão em casa, Zé Maria. Então, a pesquisa é uma pesquisa muito importante, ela vai trazer, ela aceitando o nosso convite, para vocês poderem conhecer, todos nós, eu já até conheço, mas fiz questão que todos conhecessem, porque nós temos que exigir do município políticas públicas para os nossos idosos. Tá? Então, é por isso que eu fiz esse convite, estou aqui pedindo a vocês para a gente aprovar esse convite, porque eu acho que nós estamos assistindo sem saber o que está acontecendo realmente. Como é uma pesquisa científica, né, até internacional, o Poços de Caldas participou de uma pesquisa internacional, eu acho que nós, agentes políticos, não podemos ficar alheios a essa situação. E, diante disso, nós provocarmos, vamos dizer assim, o Executivo para que ele saia dessa zona de comodidade que estão em relação a políticas públicas dos idosos. E eu estava conversando com a secretária de Saúde, ela também concorda que nós precisamos caminhar em relação às políticas públicas para os idosos. Vereador Jonei. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Regina, eu quero te parabenizar, porque eu acho que a Catunda, você não é a mais expert, é uma das mais expert em termos de idade, idosos no nosso município. Então, nada mais proveniente do que ela estar nessa casa aqui para trazer um norte para nós de como pode ser feito para melhorar o nosso idosos, porque a gente, como trabalha com idosos, a gente sabe a dificuldade, as fragilidades que ele vive, como você falou, não é só na parte física, é na parte moral, na parte de assédio e por aí afora. Parabéns e que ela seja bem-vinda, que nós estamos aqui para parabenizá-la. Em votação, requerimento. Professor Flávio. Eu só queria, senhor presidente, cumprimentar a vereadora Regina, importante essa preocupação, essa avaliação, destacando aí que nós, em Poços de Caldas, vereadora Regina,
o vereador Joanei está aqui, é uma prova viva disso, o quanto que as entidades são importantes em nosso município, no sentido de desenvolver ações para os idosos em nosso município. Existem sim, né, sempre existiu aí ações no passado, mas são ações pontuais, como por exemplo um trabalho, agora há pouco eu tive num CRAS, e você vê a ação do CRAS lá com a terceira idade. Então há uma ação, mas são ações, pastor Valdir, pontuais. Então você não tem uma política para o idoso. Então acho que essa discussão ela é importante. Inclusive eu acho que nós podemos até ir muito além, vereadora Regina. Nós podemos até solicitar aqui, em nome dos vereadores todos aqui, de repente, de apresentar aqui uma audiência pública para se discutir políticas públicas para o idoso em nosso município, né? Acho que é uma forma de se permitir, não só que a Câmara, os vereadores manifestem sua opinião, mas também permitir que a sociedade civil organizada, principalmente, possa estar presente aqui discutindo e, quem sabe, a gente contribuindo para a construção de uma política, de fato, pública para o nosso município aí, em relação ao idoso. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento 606/2013. Aprovado por 12 votos. 607, pedido de informações referente à atuação dos PSFs, Programa de Saúde da Família. Autoria, vereador Regina Scioff. Requerimento 607/2013, pedido de informações referente à atuação do PSF, Programa de Saúde da Família, em nosso município. Em discussão. Em votação. Professor Flávio. Aprovado por 12 votos. 609, pedido de informações sobre o estacionamento de veículos à venda em via pública. Autoria, vereadora Regina Scioff. Requerimento 609/2013, pedido de informações referente ao estacionamento de veículos à venda em vias públicas. Em discussão. Leitura, senhor secretário. Primeiro, causa indignação a situação que vem se alastrando e perpetuando na cidade, apesar de todas as indicações e sugestões verbais e escritas em relação à utilização de vias públicas para demonstração de veículos para vendas. 2. Para ser mais explícita, essa vereadora está se referindo às concessionárias que negociam carros usados e que, de forma abusiva, utilizam vias públicas como extensão de suas lojas, colaborando e muito no já complicado trânsito de Poços de Caldas, impactando sobremaneira na redução de vagas disponíveis para estacionamento. Terceiro, em muitas oportunidades, essa legisladora entrou em contato com o Demutran e solicitou providências. E, de pronto, tanto o diretor do Demutran como o secretário de Defesa Social se comprometeram a desenvolver ações no sentido de coibir essas irregularidades e de acionarem a PM. Mas, até o presente momento, nada foi feito, inclusive em relação aos carros estrategicamente estacionados em via de grande tráfego, início da Avenida José Remígio Brésia, próximo ao terminal de linhas intermunicipais, sentido centro-bairros. Quarto, portanto, é de pleno conhecimento das autoridades competentes esse desvio de comportamento no convívio social e no direito inerente de uma cidade que deve ter como premissa a responsabilidade no cumprimento das leis. Em votação, requerimento 609/2013. Aprovado por 12 votos. Vamos fazer a pausa agora que o senador já chegou, para depois a gente continua a nossa sessão ordinária.
minutos. Isso, 15h22. Agora 40 minutos. Eu caio fora, como fica? que hora que eu não tô enxergando? 16:02. Paulo fez? Paulo fez, Só vai para o tempo. Não, eu tenho um roteiro aqui, eu vou dizer Regina, Tá bom. Regina, parabéns por essa última, viu? Que beleza. Não, é vergonhoso esse Não, estacionamento. isso a gente tem batido faz tempo. Ninguém fez nada. Tem? Ele vai falar, ele vai não, eu vou passar a palavra para ele, para o pronunciamento dele. Regina, você não pode esquecer de homenagear aquele ex-presidente, né, filho? Caboclo bom, foi sogro de um jogador do Pato. Qual ex-presidente? Lá da Itália. Ah, Foi sogro do Pato, de um brasileiro, Caboclo que não pegou. Aqui, nós dois continuamos aqui, né? Posso chamar lá? Hein? Às vezes continua aqui, ele senta aqui. Olá. Vamos lá, continuar. Você tem um tio de cidadão também? Estou olhando. Parabéns. Vamos seguir para o Silvano, lá em Alfenas, São Tadeu, lá na Santa Casa de Alfenas, ele está operando um valor em meio a mais as otorrinas lá. Consegui lá e não consegui. Eu falei, pô, que vergonha. Só bater nisso. Vergonha. Beleza, Só falta o vinho e o macarrão. O vinho e macarrão. Não, eu não acompanhei sentado no vez com o Paulo italiano, sabe? Legal. Nossa, eu te juro, essa música me fez lembrar de uma namorada na Argentina e num restaurante italiano. Chamava-se Carmencita Ortiz. Pode ser político, certo? Inervação. Você acha que, por exemplo, eu ter campeão do mundo agora, você acha que pode ser. O que ela A macarronada vem depois. E a macarronada, que hora que é? E a macarronada? A pizza com a Arles. Não, mas pode ser uma limite, só assado, as coisas agora.
Hein? Sou. Então. Convidamos o senador Fausto Guilherme Longo a sentar aqui à mesa. Os seus vereadores o recepcionam. Aqui nós temos, acho que, 3 vereadores que são cidadãos internacionais. Acho que é a Regina, a Jéssica Sotil. Da família de Poliana Mara. E você? Eu sou o Pascalês. Não, mas então, a tradição do seu avô? Minha mãe é italiana. Então, pequena, é Poliana Mara. Poliana Mara. E volta sempre para Itália? Não, não fui, vou conhecer agora. Então você vai transformar esse gabinete na extensão do seu. E a minha filha estudou no Dante Guilherme. Ah, que legal. Maravilha. Ouviremos agora, nesse instante, o hino nacional da Itália e, em seguida, a parte da banda marcial da Polícia Militar, com o soldado Fred no teclado e o soldado Ronald no saxofone, interpretará o hino nacional brasileiro. Primeiro o hino italiano.
É um prazer receber o senador Fausto Guilherme Longo, senador italiano, pelos representantes da América do Sul, né? E vou chamar a doutora Regina Battagini Cioffi, que é uma cidadã italiana, como eu também sou, e para fazer uma homenagem ao nosso senador lá. A gente pode falar que é nosso porque somos cidadão italiano também. Gostaria de cumprimentar ao senador Fausto Longo, prazer recebê-lo em nossa casa, cumprimentar nosso presidente, Rogério Andrade, secretário José Maria, cumprimentar todos os meus colegas vereadores, vereadora, todos presentes. E é para nós um prazer, essa Casa Legislativa, sente-se muito honrada, senador, com a presença de Vossa Excelência, um brasileiro nascido em Amparo, mas com sangue italiano, que mais tarde fincou raízes em Piracicaba, tendo sido vereador naquela importante cidade do estado de São Paulo. Não poderia deixar de dizer que a nossa história se confunde com a própria história italiana, pois no início do século passado, acolhemos em nossa terra milhares de famílias, vindas do norte, centro e sul da Itália. Não foi um fenômeno restrito a Poços de Caldas. Foi em São Paulo onde esse processo teve maior relevância, inclusive na sua cidade de origem, em Amparo, e tantas outras que precisavam de mão de obra para a construção de estradas de ferro e na labuta diária dos cafezais, já libertada então da mão escrava. Na nossa região, São João da Boa Vista foi a precursora desse processo migratório. Quase meio século depois, de muitos passaram a se deslocar para a cidade de Andradas, aí já em Minas Gerais. E com certeza, 80% daquela população é de descendência vêneta, inclusive a sua mãe. Com o tempo, outras cidades com vocação agrícola também acolheram essa brava gente, inclusive em Machado, Poço Fundo, e aqui peço licença para citar como exemplo a minha família, que se estabeleceu e criou-se em Machado, filhos e netos.
Vieram de Parrano, uma pequena cidade da região da Úmbria, província de Terni, e que tem hoje apenas 579 habitantes. Assim como a minha família, foi muito dura a caminhada de várias famílias, as dificuldades enormes, e apenas uma possibilidade foi vislumbrada: partir para a terra prometida e desconhecida por quase todos, Brasília. Poucos talvez se deram conta o que era sair de uma piccola città, ao norte de Roma, e seguir até Gênova, pegar um pequeno navio na 3ª classe, desembarcar em Santos e depois seguir para o interior de Minas Gerais. Tenho certeza, foram heróis verdadeiros. E foram esses milhões de italianos que vieram para o Brasil, outros países também da América do Sul e para os Estados Unidos, que permitiram que os que lá ficaram na Itália ter condições de sobreviver. As diversas crises agrícolas no norte da Itália e a fome que assolava todo o país foram fundamentais para esse processo migratório. E a Itália, hoje, uma das maiores potências econômicas, não pode esquecer dessas famílias que durante muitos anos foram ignoradas. A nossa história tem um forte ingrediente da cultura italiana. Os primeiros parreirais da família Vitti, o mestre alfaiate em Croce, as olarias da família Toni, as nossas construções e palacetes da época foram construídos pelos italianos, os Molinari, os Zanetti, os Cancian, os Peregrinelli, são algumas de tantas famílias que aqui se estabeleceram. Aqui temos Scacciotti, Cavellanha, acho que Sementili, né, vereadores aqui. Em determinada época, quando a população de Poços era de 4.000 habitantes, mais da metade era constituída de imigrantes, onde a maioria era de italianos, senador. Duas famílias merecem um destaque especial para mostrar os vínculos históricos entre Poços e Itália. Aqui viveu a família Baldini, cujo patriarca foi um dos braços direito de Giuseppe Garibaldi, ao desembarcar em Nápoles para fazer a unificação italiana. Aqui morou também uma matriarca da família Gorini, que até hoje ainda tem descendentes. Foi Maria Gorini, professora, vizinha que amamentou o recém-nascido Benito Mussolini, aqui em Poços de Caldas, já que sua mãe não tinha leite suficiente para amamentá-lo. Mas os tempos mudaram e hoje somos mais de 60 milhões de ítalo-descendentes só na América do Sul. Costumo dizer que seria um verdadeiro desastre para a Itália se todos resolvessem regressar à pátria-mãe. Ao encerrar, prezado senador Fausto Longo, gostaria de fazer um apelo, que a tribuna do Palácio Madama, antiga residência dos Médicis em Roma, possa fazer ecoar o sentimento ítalo-brasileiro. O Brasil tem um mercado de mais de 200 milhões de pessoas. O eixo Rio, São Paulo e Minas tem um potencial gigantesco para a criação de mecanismos de ampla e mútua colaboração econômica. A Europa está sufocada pela crise e somos, sem dúvida alguma, uma grande opção para a expansão comercial. Será um longo trabalho. As empresas italianas com tecnologia de ponta, que em decorrência da crise econômica baixaram suas portas, têm em Minas e com certeza em Poços de Caldas um terreno fértil, assim como foi fértil o acolhimento de milhares de italianos que aqui se estabeleceram. A sua experiência como membro da Fiesp sabe que isso poderá ser viável. Leve nossa homenagem dessa Câmara de Legisladores, da Casa do Povo, e eu guardarei com carinho esse documento, né, que eu tenho, que é o passaporte italiano, assim como todos, muitos têm o passaporte italiano, que faz nos sentir, com certeza, verdadeiros ítalo e brasileiros. Muito obrigada, e que o senhor possa ser muito feliz na sua gestão e possa nos aproximar na cultura, na economia e até mesmo na educação. Muito obrigada. Citar a comitiva do senador, o senhor Antônio Carlos Molinari, anfitrião em Poços de Caldas do senador, Ivo Morgante, assessor, Sheila Brado, esposa do senador, Pedro Braido, que é empresário e anfitrião em São João da Boa Vista. Convidamos agora a vereadora Maria José Scacciotti e Regina Maria Siofi
para entregar ao senador um presente dessa casa. Os livros que contam a história do Poder Legislativo e o... Acho que eu vou atrás. Convidamos agora o senador Fausto Guilherme Longo para o seu pronunciamento. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a recepção nesse legislativo, que é uma extensão praticamente do Palácio Madama, é onde a gente exerce a vontade do povo, né? A gente transforma a vontade do povo em lei, né? E eu me sinto muito honrado de estar sendo recebido nessa casa, de receber os mimos, né, que eu recebi, que é uma coisa que mexe um pouquinho o coração da gente, tem que esperar o coração ficar um pouquinho mais duro, o que eu falei já aqui em Poços de Caldas, meu coração ficou mole como os vidros lá do Cristais de São Marcos, umas 5, 6 vezes. Então eu tenho que resfriar com o jornal umedecido para não cair em lágrimas, né, Antônio? Então italiano também, né, o nosso Rogério, que tem a alma italiana, sangue italiano. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu venho aqui a Poços de Caldas, primeiro porque a comunidade de ítalos descendentes de Poços de Caldas, que é um número expressivo de ítalos descendentes que ajudaram a construir essa cidade, a riqueza, a pujança dessa, que não é uma cidade mais que pode respeitar os seus limites geográficos, é uma cidade que representa a centralidade do desenvolvimento de toda uma região, que pega o sul de o noroeste de São Paulo, o noroeste de São Paulo e o sul de Minas. Quer dizer, é uma região hoje que abrange praticamente 60, 70 municípios, e isso se reflete muito na economia e reflete muito o trabalho dos ítalos descendentes, que tiveram uma influência bastante significativa na construção dessa pujança, dessa riqueza. Ouvindo bem a nossa vereadora de sangue italiano, né, eu tenho que dizer que eu me sinto mais responsável ainda ao vir aqui, porque aqui eu tive uma quantidade de votos significativa, o que aumenta efetivamente a responsabilidade do meu mandato em trazer respostas positivas, resultados para essa região. E começamos essa maratona ontem em São João da Boa Vista, a convite do Pedro de la Libra, que é um empresário que tem um coração de irmão, né, que tem um relacionamento de longos anos através da Fiesp, que me apresentou, que abriu as portas para que a gente pudesse chegar aqui pelas mãos dessa maravilhosa família, né, que não tem nem o que a família do Toninho, que é uma família que eu já me sinto parte dela, como intruso, mas já me sinto parte dela. E eu tive uma grata surpresa de ver o otimismo, a garra, o desenvolvimento, o que vocês fizeram com essa cidade. É uma coisa maravilhosa, uma cidade que é um exemplo para o Brasil, é uma cidade que eu acho que traria inveja para a Itália de hoje,
que poucas cidades carregam em si hoje na Itália essa expectativa, essa esperança, esse horizonte de futuro que a gente percebe que pulsa aqui na cidade de Poços de Caldas. Certamente os nossos italianos que moram na península ainda não perceberam que o tempo de ser um país territorial, um povo peninsular, passou. A Itália, os nossos compatriotas italianos, têm que acordar para uma nova realidade. Nós estamos no século XXI, não há país que tenha um patrimônio como esse que a Itália tem, de ter um povo global que possa desprezar, no mínimo, de uma forma mesquinha, que seria o aspecto mercadológico, uma população de 80 milhões de almas que vivem fora da Itália. Eu luto para que os italianos percebam que a nossa Itália é aqui, a nossa península é a América do Sul, onde cabem 288 territórios italianos. Uma população de 60 milhões de ítalos descendentes, que podem efetivamente, que transformaram a América naquilo que ela é hoje, e que podem efetivamente colaborar, contribuir muito com o desenvolvimento, com a retomada do desenvolvimento, com a recolocação da Itália no eixo do desenvolvimento, no eixo de um desenvolvimento que traga esperança para a sua juventude principalmente. A Itália atravessa hoje 3 crises bastante significativas. A primeira crise é a crise econômica, que todos nós sabemos é uma crise difícil, uma crise complexa, porque ela tem dois vieses importantes na Itália. A primeira, que é o enfrentamento desse gigante chamado China, que compete de uma forma muito desleal com os produtos italianos e com produtos brasileiros também, porque é uma produção maciça, uma forma de fazer de venda agressiva, baseada no preço, não na qualidade, e numa competição desleal. Por quê? Porque não compete no mesmo nível de igualdade com os outros países. E essa crise gerou desemprego, gerou a desindustrialização da Itália, a paralisação da economia italiana, e isso está acarretando incertezas, está acarretando um descrédito, até uma baixa autoestima do povo italiano em relação ao seu próprio futuro. Paralelamente a essa crise, também de caráter econômico, nós temos uma agenda chamada Agenda da Zona do Euro. Todos nós sabemos que a Itália não emite mais a própria moeda, então ela não pode, segundo a sua própria vontade, manipular, por exemplo, a emissão de moeda para regular câmbio ou regular a inflação. Ela tem que sobreviver segundo a agenda determinada pela zona do euro. Então isso impõe ao povo italiano uma dose de sacrifício, uma escada íngreme a ser vencida até atingir o patamar exigido pela zona do euro, principalmente pela conjunção de forças da Alemanha e da Inglaterra. Isso lógico que é uma fase superável, é lógico que o povo italiano, como a gente já viu aqui, o que o povo italiano fez na América, é capaz de construir e se reconstruir permanentemente, que nós vamos sair dessa situação. Mas ainda, neste momento, nós atravessamos uma crise muito grave nesse contexto. O outro contexto que é importante é a crise política. A Itália foi vítima eu vou ser sincero naquilo que eu penso, o Berlusconi é um ser humano do ponto de vista de empreendedorismo, do ponto de vista do mundo empresarial, alguém que merece parabéns, merece todos os seus méritos, porque construiu um império que hoje alimenta praticamente 205 mil famílias na Itália. Isso tem um significado muito importante do ponto de vista econômico. Porém, do ponto de vista público, infelizmente, o Berlusconi tirou a Itália do rumo tão de desenvolvimento que ela tinha até 1985 aproximadamente. Aí a aproximação do Berlusconi com o Bettino Craxi não só estragou a Itália, como estragou o meu partido, o Partido Socialista Italiano. Que, na verdade, o Berlusconi acabou condenando um caminho positivo que estava sendo construído de centro-esquerda na Itália e colocou a Itália no caminho de uma
de uma direita que pouco se preocupava com o destino da população e só se preocupava com as questões próprias. Ou seja, ele transformou a Itália numa extensão da sua vida privada, em todos os sentidos. E eu acho que a Itália não merecia isso foram 22 anos, vocês imaginem, a nossa ditadura aqui, que praticamente tirou uma boa parte do país do caminho do desenvolvimento por um bom tempo, porque para a gente resgatar o Estado de Direito, a gente sabe o que passou, como é que foi difícil. Vocês imaginem uma única pessoa mandando num país durante 22 anos. Então, realmente, recompor a vida política do país, que gira permanentemente em torno do julgamento de uma pessoa, se ela é certa ou errada, se ela devia ter tido relações ou não com uma menina de 16 anos, quer dizer, fica um julgamento, quer dizer, um país inteiro pensando, girando em torno de uma pessoa que já era efetivamente para estar separada, apartada do mundo político. Mas essa é a nossa missão. E eu acredito que o Enrico Letta, que é o primeiro-ministro que foi eleito pelo parlamento, que foi indicado pelo presidente Jorge Napolitano, 94 anos, e que ainda carrega a ética, a responsabilidade, a moral de uma Itália que ainda consegue segurar a confiança do país nas instituições republicanas, indicou ao parlamento um conselho de ministro de gente jovem, gente aguerrida, gente que quer realmente recolocar essa Itália no caminho correto. Então eu tenho certeza que o primeiro-ministro Enrico Letta deverá, além de fazer a reforma necessária do ponto de vista econômico, fiscal e político, também terá um trabalho de reconhecimento de que a Itália não é mais uma nação territorial, que se a Constituição italiana diz com toda clareza que a Itália não transmite a cidadania para quem nasce no território italiano, não é ius solis, e sim ius sanguine, transmite pelo sangue. Nós deveremos então, junto com o Letta, de convencer a população italiana de que esses 80 milhões, somados aos 60 milhões que vivem na Itália, portanto, somos um só povo, uma nação de 140 milhões de pessoas, de italianos, de almas italianas espalhadas por todo o planeta. Isso pode significar uma diferença brutal num mercado extremamente competitivo como nós temos hoje. E a terceira crise, então eu falei da crise econômica, da crise política, e a terceira crise é exatamente essa crise de identidade. A Itália, devido a essa sequência de crises, acontece duas coisas. Ela perdeu aquela sua identidade, aquela sua estratégia de desenhar o seu próprio destino. Embora seja um país altamente voltado para a questão do design, do projeto, da engenharia, de pensar o futuro, hoje a Itália vive drasticamente sobrevivendo das glórias do passado, ou seja, da glória do Império Romano, através do turismo, dos monumentos históricos, a glória do Renascimento, através das grandes exposições, da arquitetura do Renascimento, e da glória da década de 60, que eram as grandes marcas de design, Pininfarina, Ferrari, Armani, coisa desse tipo. A Itália moderna, a Itália que a gente tem que entregar para as futuras gerações, essa Itália não está morta, essa Itália está dormindo, e como o Brasil, um gigante que acordou, eu acho que a Itália também certamente deverá acordar. A gente não pode esquecer que a Itália não é um país pobre, miserável. A Itália é a terceira economia da Europa, é a quinta economia do mundo. Só que a concentração de renda nas famílias que detêm o poder é absurda, e isso faz com que essas famílias, não tendo credibilidade na estrutura de governo, nas instituições republicanas, elas não investam na própria Itália, de forma que não geram riqueza, não geram benefício, não geram emprego, não estimulam o desenvolvimento da micro e pequena empresa, e isso acaba levando a Itália para uma situação de estagnação econômica e que deverá ser superada. Eu acho que nós, aqui, os ítalos descendentes que vivem na América do Sul, com esse otimismo, com esse horizonte, nós podemos, inclusive, hoje, dar uma lição de otimismo para os italianos, desde que eles estejam abertos a reconhecer-nos como cidadãos, né? A perceber que nós somos uma extensão daquele povo que não veio para cá para passear, que não eram realmente um bando de aventureiros que deixaram a Itália para
para vir fazer América, mas que foram induzidos por falsas propagandas aqui do Império Brasileiro, de que aqui teriam terras, teriam castelos, teriam, teriam ferramentas para plantar, e que além disso o governo daria toda a estrutura e compraria a produção de suas terras. Na verdade, eles vieram aqui efetivamente para substituir a mão de obra escrava, eram tratados como tal, trabalhavam em troca da comida, e sempre deviam mais do que aquilo que comiam nos armazéns dos barões do café, e no fim eles conseguiram reverter e construíram essa realidade que nós assistimos aqui. Pessoal, como eu disse no começo, como eu tive uma quantidade de votos relativamente significativa aqui, e como a população aqui, que já tem sido organizada e está procurando o Vitor, que está reorganizando aqui o Círculo Italiano, eu gostaria de dizer que nós vamos tratar esse mandato não como uma coisa pessoal, e sim como uma ferramenta da nossa comunidade, e eu já falo nossa comunidade, porque eu me sinto assim, eu me sinto um pouco filho de Poços de Caldas, até por adoção do Toninho, que me abriu as portas, e agora essa Câmara Municipal que me recebe de uma forma tão generosa, um merecimento que às vezes eu nem faço jus, presidente, mas eu quero dizer que com tudo aquilo que eu recebi de carinho aqui, com todas as homenagens que eu recebi aqui, com as boas-vindas, da forma como eu fui tratado aqui, eu tenho que trabalhar muito para fazer por merecer toda essa atenção. Então eu quero dizer que eu não vejo isso como uma missão, como uma tarefa, mas eu vejo isso como uma vontade pessoal, de lutar para que os laços entre o meu mandato e Poços de Caldas sejam profícuos, possam gerar resultados, e desejar, eu quero dizer, presidente, como eu já disse pessoalmente, que o nosso gabinete em Roma seja uma extensão dessa belíssima cidade. Eu quero que cada cidadão de Poços de Caldas sinta no meu mandato uma extensão da sua própria cidade. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do senador Fausto Guilherme Longo. Senador, sinta-se como cidadão poços-caldense, lá na Itália, defenda as nossas origens lá na Itália e mostre isso, a força do italiano que a Itália tem no mundo inteiro. Parabéns, conte com nós o que precisarmos aqui da cidade. A cidade aqui tem família italiana aqui, muitos que são assim. Os Molinários hoje são o esteio dos italianos aqui em Poços de Caldas, pelo trabalho que eles fazem do vidro, e a gente vê muito lá em Veneza, falando sobre os vidros, e quando você vê a história de Veneza, você remete aqui aos Molinários em Poços, com os serviços que eles fazem, não deixando nada a perder a eles, o que nós temos em condições de fazer tão bem aqui em Poços de Caldas. Parabéns, conte com o nosso apoio aqui e contaremos com o seu apoio lá, juntos. Volte outras vezes. Vamos tirar umas fotos. Vamos lá.